O pessoal ali não gosta do sol, né? Trabalhar na terra aí vai ser difícil. Gente, nós estivemos lá na reunião em Cuiabá com o ouvidor agrário. E aí eu vou passar para vocês algumas informações do que aconteceu. Tem a ata que foi lavrada, vou pedir depois para a Solange ler. E o que eu acho que é viável, assim, são sugestões minhas para o movimento, né? Para que vocês se fortaleçam cada vez mais, para que vocês sejam ouvidos de uma maneira mais eficiente. Então eu vou passar essas informações e depois vocês, junto aos seus coordenadores, vocês discutam aí se é viável a aplicação desses recursos que nós vamos estar informando vocês daqui a pouco. Lá nessa reunião, quando nós chegamos para participar, foi na parte da manhã, né? Então nós entramos para o auditório, era 9 horas, havia uma expectativa de sermos atendidos na parte da manhã. E o que acontece? Essa representatividade aqui do movimento não estava inserido na pauta para ser atendido pelo ouvidor agrário, pelo desembargador. Então nós tivemos que voltar à tarde, a partir das 15 horas, e fomos atendidos por volta de 18h30, quase 19 horas. Tivemos que ficar uma tarde inteira sentado lá, esperando, porque não estava inserido na pauta. E de todos que falaram, de todos que explanaram lá, do pessoal do INCRA, a juíza de conflitos agrários estava lá acompanhando a reunião, coronel de polícia militar, promotor da Justiça Federal, de toda a comissão que estava trabalhando ali. O que mais me chamou a atenção foi o pessoal do INCRA de Mato Grosso, que eles têm assim uma capacidade incrível de empurrar as pessoas com a barriga, no nosso ditado popular, de levar as pessoas na conversa. Então, o que ocorre? Tudo que vocês forem fazer, e aqui já é uma sugestão nossa, eu falei para a Rosália, vocês providenciam um gravadorzinho, grave a conversa, grave a reunião, faça documento, pega protocolo. Por quê? Porque conversa o tempo leva, o vento leva a conversa. Inclusive essa questão das cestas que foram colocadas lá, na hora que falou que tinha um acordo entre o movimento e o INCRA, o rapaz que representa o INCRA desmentiu. Cadê o documento que mostra? Ah, eu não estou sabendo disso. E aí fica uma situação complicada. Então por isso que a gente está trazendo algumas sugestões para vocês. Por que a ideia desse cadastro aqui, do cadastro de vocês, o cadastro de vocês é exatamente para quando os seus coordenadores estiverem numa reunião dessa com o INCRA, lá na mesa, todos que estavam compondo a mesa, o desembargador até a pessoa mais tranquila que estava lá, todos que estavam na mesa, estavam usando o notebook com internet. Então quando o cara te pede uma informação ali, naquele momento, como o desembargador pediu para Rosália e não tinha essa informação lá, você acessa o site e fala, tá aqui, excelência, ó, o que o senhor está pedindo está aqui. O cadastro das pessoas, o número de famílias, aonde que eles estão localizados, isso vocês fotografam e descarregam no site, as reuniões vocês fotografam e descarregam no site, a ata que o desembargador assinou, prometendo intervir no processo aqui para mandar logo para Cuiabá, vocês colocam no site. E o que acontece? O site, ela é uma ferramenta que qualquer pessoa no mundo, onde estiver, pode acessar, entendeu? Então o que vai acontecer? Vocês demonstram com isso que o movimento de vocês é organizado, entendeu? E a gente tem, isso é do ser humano, eu olho pro senhor aqui, daqui a um ano, se nós nos encontrarmos de novo, eu já não sei quem é ele, eu não lembro do nome dele. Às vezes eu lembro da fisionomia, mas eu não lembro do nome. E tendo o cadastro no site de vocês, né, o cara acessa lá, o seu José, tá aqui os dados dele, a foto dele aqui, então é do movimento. Então essa é a nossa sugestão. E fica barato para criar um site desse, não fica caro. A manutenção de um site desse você paga por ano. A manutenção de um site, o nosso site do escritório de advocacia é R$14 por ano. Uma vez por ano você paga, divide isso entre todos, vai dar centavinhos para cada um. E é importante que vocês tenham, porque nessas reuniões os caras vão para pressionar, eles vão para pedir informações que sabem que às vezes vocês não têm, e aí vocês ficam na mão dos caras. Outra coisa, o processo aqui de Guiratinga, ele está suspenso,
Por quê? Porque teve uma liminar a favor da fazendeira, lá no Tribunal de Justiça, em Cuiabá. O desembargador lá concedeu a liminar para que o processo mantenha aqui em Guiratinga. O que ocorre? Na próxima semana agora, nós estamos deslocando para Cuiabá para ter acesso ao processo e manifestar no processo lá em Cuiabá, para que o desembargador reveja a decisão dele e permita que esse processo saia daqui e vá logo para a vara de conflitos agrários, ok? Outra situação, todas as pessoas que fazem parte do movimento, vocês têm que estar minimamente informados acerca desses programas do governo federal, o que significa isso, como é que funciona, quais são os benefícios. Por quê? Porque quando o cara perguntar, a juíza da vara de conflitos agrários fez uma pergunta: por que vocês não aceitam o CAD único? Não souberam responder por que não aceitam. Então tem que ter argumento para falar com esse povo. Nós não aceitamos por isso, por isso e por isso. Pronto. Entendeu? Você mostra para as pessoas que você tem conhecimento, que vocês dominam o assunto e que vocês têm condições de ter acesso à terra, né? Então é dessa forma que eu sugiro, é uma sugestão, vocês acatem se quiser, que vocês trabalhem daqui para frente. Então o que acontece? Em relação ao processo, o desembargador, está escrito na ata ali, ele se comprometeu em oficiar o juízo, para que o juízo mande esse processo o mais rápido possível para lá, para a vara de conflitos agrários, tá certo? Em relação às gestões feitas ao INCRA, aquilo que eu falei na primeira reunião que nós tivemos aqui, lembram? Vamos pegar os telefones, vamos ligar, vamos perturbar. Até brinquei com vocês, vamos fazer igual os pais do Zezé de Camargo e Luciano, comprou um monte de ficha e saiu ligando para ver se os filhos faziam sucesso. Então, temos que pressionar o INCRA aqui, mas temos que fazer gestões também junto ao INCRA em Brasília. Por quê? Porque o INCRA daqui já está acostumado a receber esses documentos e guardar na gaveta e não tomar providência. A partir do momento que vocês mandam para cima e Brasília cobra providência deles aqui embaixo, aí as coisas tendem a caminhar mais rápido. Porque senão eu vi lá pessoas discutindo questões agrárias de 12 anos, de 10 anos atrás, e não tiveram ainda acesso à documentação da terra. Então, nós não podemos esperar todo esse tempo, né? Nós temos que fazer as gestões corretas, ir para cima, né, e perturbar os órgãos competentes. Por que demora tanto tempo? Porque os caras colocam na mão do INCRA de Mato Grosso, e o INCRA de Mato Grosso, os caras que estão lá são políticos, inclusive tinha um deputado federal lá, né? Carlos Bezerra. Então fica usando o povo como massa de manobra. Vocês não podem aceitar esse tipo de coisa, tá certo? Então, alguma pergunta em relação ao processo? Ficou alguma dúvida em relação ao processo de vocês? Uma dúvida aí em relação ao processo? Tranquilo? O pessoal que está aí atrás? Hoje, contra a invasão que aqui foi depois um monte de gente aqui sem dar espaço para tirar os seus pertences. Então, o pessoal, nós tivemos na reunião em um dia, ficou uma equipe que foi para participar da reunião no dia seguinte, que era a liberação da sexta. Eu não fui ficar pro dia seguinte, tive que ir embora. O pessoal que participou no dia seguinte, o desembargador comentou com eles lá que essa postura adotada aqui não poderia ter ocorrido, inclusive que os representantes do INCRA em Mato Grosso deveriam estar acompanhando essa situação. E falou, inclusive, aqueles que não quiserem trabalhar, que peçam contas. Então foi uma decisão que o juiz deu, que teria que ser cumprida, mas o pessoal do INCRA tinha que estar aqui para acompanhar esse despejo de vocês. Não acompanharam, não demonstraram boa vontade, e é isso que nós estamos passando para vocês. Que, infelizmente, o INCRA de Mato Grosso, vocês não precisam contar muito com o INCRA de Mato Grosso, tá? É um órgão que não está ali para atender os anseios do trabalhador, e sim a interesses políticos, grupos políticos que ficam por trás desse segmento aí em Mato Grosso. Então, por isso que eu falo, devemos organizar melhor, devemos fazer o cadastro, criar o site de vocês, demonstrar que vocês têm força, o número de famílias certinho lá, com o número de dependentes. Não basta só colocar lá só o pai e a mãe, ou só o pai, coloca o número de filhos. Essa fala minha lá com o desembargador, ela foi gravada, tá aqui no pendrive, se vocês quiserem ouvir depois, se tiver som aí, podem ouvir. Abordei, a senhora, a questão da falta de segurança, de trânsito de carreta, toda a reclamação que a senhora fez, a gente abordou lá com o desembargador,
que ele se comprometeu em tomar providências. Então agora vamos aguardar essa semana. Nessa semana o pessoal, eu tenho que ir a Cuiabá para pegar esse processo no tribunal, e aí nós vamos ver qual que é a sequência desses atos, o que eles vão responder, tá? Então, o que a Solange falou a respeito da habilidade com a internet, qualquer pessoa, né? Eu, por exemplo, eu não tenho tanta habilidade com a internet, mas o meu filho tem, né? O meu neto tem, as pessoas, nenhuma casa alguém sabe lidar com o computador. Então, o que acontece? Vocês podem estar acessando essas informações de casa. Essa reunião que teve, essa ata, vai estar sendo mandado para todos os coordenadores que estavam lá por e-mail. Aí vocês podem ter acesso a isso, imprimir, cobrar providências, né? Então é dessa forma, é uma ferramenta muito mais ágil e muito mais importante do que esse meio de comunicação que vocês estão usando, que é o celular, mensagem. Não conseguem falar com todo mundo às vezes. Questão da união de vocês é importante, os coordenadores trabalhar isso. Por quê? Porque é como o tio João aqui disse, chega lá, tem que mentir pro pessoal. Não, tem 300 famílias lá. Se um coronel daquele que está na mesa liga pro comandante aqui, o cara informa na hora. Não, lá só tem 30 famílias, lá só tem 40 pessoas. E aí acaba caindo por terra aquilo que vocês estão alegando, tá certo? Então, se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, era só isso. Para acessar esse que o senhor disse aí, é no site do INCRA? Não, o que acontece? Vai ser feito o cadastro, e aí eu até sugeri pro pessoal que no dia que for ser entregue essas cestas, vocês já façam o cadastro. Vai passar os dados aqui, a caneta, aí o que acontece? Vai levar os cadastros e a pessoa vai digitalizar isso aqui. Vai copiar de novo no computador, né, colocar a foto de cada um aqui, a cópia dos documentos, e aí vai carregar o site. É o site de vocês, não é do INCRA, entendeu? É o site do MTA aqui da região sul. Então lá vai estar as informações, os cadastros, o tempo que vocês estão aqui, a liminar que a juíza deu para tirar daqui, as fotos do pessoal na beira da rodovia, as fotos da escola, tudo vocês vão documentar e colocar lá. Porque quando você estiver numa reunião dessa, você estiver em Brasília, e o cara te questionar, você fala, não, excelência, tem no nosso site aqui, ó. Você pode acessar que está aí as informações. Então é dessa forma. Porque com esse povo que vocês estão lidando, tem que ser na base do documento. Só de conversa o cara te enrola e vai te empurrando com a barriga aí 10 anos. Tá? Tá bom? E a questão das pessoas que sumiu daqui, que a mulher sumiu. Então, foi até falado pelo Raimundo, a situação de demandar, de entrar com uma ação, de verificar a possibilidade de ressarcimento desses objetos através da justiça. Só que o que acontece, gente? O processo, para vocês entenderem, ele tem custas, certo? Tem que pagar o processo. Então, se eu entro com uma ação contra ele, né, eu tenho que pagar custas. E se eu perder a ação para ele, eu tenho que pagar os honorários do advogado dele, que chama honorário de sucumbência. Então, de repente, se o que eu perdi for um valor que não compensa eu ajuizar uma demanda dessa, então não é bom eu correr o risco. Entendeu? O risco todo mundo pode correr. Entrar. Eu não sei o que o juiz pensa acerca disso. Se o juiz nega uma decisão dessa e você perde o processo, além de você perder a ação, você tem que pagar um honorário do advogado da outra parte, do advogado da fazendeira, entendeu? Então vocês têm que ter esse cuidado em relação a propor essas demandas, tá? Nós tivemos um caso em Rondonópolis, de uma pessoa que estava viajando para Cuiabá, só a título de exemplo para o senhor entender. E ele entrou no ônibus da Mota, ele estava indo. No trajeto, entrou 2 pessoas no ônibus, 2 assaltantes, enfiaram a arma em todo mundo, roubaram os passageiros, tomaram tudo que eles tinham. Essa pessoa, se sentindo ofendido, entrou na justiça contra a moto e jogou o valor lá em cima, 100 mil reais de indenização. O juiz veio de lá e disse, não, isso é um caso de força maior. Não tinha como a empresa prever que aquelas pessoas que entraram no ônibus eram delinquentes. E condenou o cara a pagar a custa do advogado, ou seja, 20% de 100 mil, ele entrou achando que ia ganhar um rio de dinheiro e saiu devendo 20 mil da ação. E aí recorreu para o tribunal. O Tribunal de Justiça manteve a decisão. Não, realmente você deve 20 mil reais. E agora? Como é que faz? Recorreram para o STJ.
Está lá em Brasília para ver o que Brasília decide. Então, essas questões processuais a gente tem que ter cuidado. Porque a advocacia é igual medicina. Se você errar o remédio, você mata o cara. Se você errar o recurso, você arrebenta com a vida do cara. Tá certo? A diferença é que aqui, na medicina, o cara lida com a vida do ser humano. Aqui é com a vida financeira no direito. Então tem que ter esse cuidado, analisar direitinho, ver se vale a pena. Tem que ter esse cuidado aí, tá bom? Mesmo porque as pessoas, nem nós temos notas das coisas que a gente tinha aqui dentro. Em juízo tem que ser provado. Nós não temos nota de botijão, de fogão, de cama, não tem nota de nada. Todo mundo tinha tudo, não tinha nada. Lá estava Então, perante a lei, não tinha nada, porque não tem nota. é complicado. Então tá, mais alguma pergunta? Oi. Aquele negócio que você passou do INCA aqui de Cuiabá, não podia o telefone para Brasília, porque a gente sabe que eles são incompetentes no caso. O senhor quer o Em telefone? lugar de perturbar Cuiabá, já todo mundo Perturba Brasília. perturbar Então, Brasília. nós vamos fazer o seguinte, se o pessoal que tiver de acordo, os coordenadores, nós vamos peticionar para Brasília agora. Assim que peticionar para Brasília, que for protocolado, aí a gente passa os telefones numa próxima reunião, mas já com o protocolo, com o documento. Vocês têm o número, liga lá e fala, ó, o protocolo é o número tal. O que está acontecendo aí, entendeu? Você, não basta você ligar lá e falar, eu sou de Guiratinga aqui e tal, como é que tá? Nós temos que ter o protocolo. Ó, foi protocolado o documento aí tal dia, qual que é o andamento? Mas a gente passa assim, tá? Pode ficar tranquilo. Eu acho que é mais... Deixa lá em cima logo. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Vamos almoçar então? Não, tem mais uma questão. A ata, gente. A ata, eu esqueci de falar. Leia a ata, por Não, favor. peraí. Pessoal, antes de eu ler a ata, eu quero reforçar o que eu já